Antes de 1910, a China viveu uma situação social, política e econômica profundamente desafiadora. Socialmente, a sociedade chinesa era altamente estratificada, com uma elite composta por nobres, oficiais e estudiosos confucionistas, enquanto a maioria da população era de camponeses vivendo em condições muito precárias. O sistema educacional era baseado nos clássicos confucionistas, que determinavam o acesso ao serviço público e a mobilidade social. Mas a maioria da população era rural e enfrentava a pobreza extrema e frequentes fomes devido à má distribuição de terras e à ineficiência agrícola. Politicamente, a dinastia Qin governava a China desde 1644, mas, a partir do século XIX, enfrentou crescente corrupção, ineficiência administrativa e uma série de derrotas militares. Várias revoltas internas, como a Rebelião Taiping, ocorrida entre os anos de 1850 e 1864, causaram milhões de mortos e enfraquecimento ainda mais grave do governo Qin. Além disso, a China sofreu significativas interferências estrangeiras após as guerras do ópio ocorridas entre os anos de 1839 e 1842 e a Segunda Guerra do Ópio, ocorrida entre os anos de 1856 ao ano de 1860, sendo forçada a assinar tratados desiguais com as potências como Grã-Bretanha, França, Alemanha, Rússia e Japão, que resultaram em concessões territoriais e direitos comerciais especiais para essas nações. Enquanto vários países passavam nesse período pela Revolução Industrial, economicamente a China era predominantemente agrária, com a maioria da população vivendo da agricultura e da subsistência. A economia sofreu um declínio profundo devido à competição de produtos estrangeiros, especialmente após a abertura dos portos chineses ao comércio exterior imposto pelos tratados desiguais. Embora houvesse tentativas de modernização e industrialização, especialmente durante o movimento de autofortalecimento, ocorrido entre os anos de 1861 ao ano de 1895, essas iniciativas tiveram pouco sucesso. Foram limitados devido a resistências internas e à falta de coordenação. Essa combinação de fatores sociais, políticos e econômicos gerou uma crescente insatisfação populacional, criando um ambiente propício para mudanças radicais. Esse contexto culminou na Revolução de 1911, que derrubou a dinastia Qin e estabeleceu a República da China, marcando o fim de um sistema imperial que havia durado mais de 2 milênios na China. O governo chinês enfrentava pressões estrangeiras e rebeliões internas, como a Revolta dos Boxers, em 1900, e a Revolução de 1911, que levou ao colapso da dinastia Qin e à criação da República da China, sob a liderança do partido Kuomintang da China, o qual era liderado por Sun Yat-sen. Um segundo ponto que podemos destacar foi a fragmentação e conflitos. Após a queda da dinastia Qin, a China enfrentou um período de fragmentação política e lutas entre senhores da guerra regionais, enfraquecendo ainda mais o país. Além disso, destacamos inclusive intervenções estrangeiras. A China foi explorada por potências estrangeiras que impuseram concessões e controle sobre vastas áreas do país. A humilhação chinesa em tratados desiguais alimentou ainda mais o nacionalismo da China. Outro ponto que podemos abordar foi o descontentamento popular. A pobreza generalizada, a opressão política e as desigualdades sociais alimentaram o descontentamento entre a população chinesa, levando a uma crescente insatisfação. Outro ponto fundamental foi a invasão japonesa da Manchúria no ano de 1931, assim como também da própria China no ano de 1937.
A agressão japonesa, que começou com a invasão da Manchúria em 1935 e se espalhou para o restante da China no ano de 1937, foi um fator significativo que desencadeou conflitos e aprofundou a crise na China. O combate à ocupação japonesa uniu inclusive as forças comunistas e nacionalistas do Kuomintang contra o inimigo em comum. Essa agressão do Japão sobre a China acabou por enfraquecer profundamente o governo chinês. Isso resultou em uma situação dramática depois do ano de 1945, quando a própria Guerra Civil Chinesa reiniciou-se. Ao longo de todo o século XX, diversos acontecimentos levaram a esses acontecimentos dramáticos que culminaram no ano de 1949 com a tomada do poder pelo Partido Comunista Chinês. A revolução foi liderada pelo Partido Comunista Chinês, o PCC, fundado ainda no ano de 1921. O partido estava sob a liderança de Mao Tse-tung. Os principais eventos que levaram à revolução incluem a longa marcha ainda no ano de 1934 e 1935. Foi uma retirada dos esquadrões do Partido Comunista Chinês para fugir à perseguição do exército do Kuomintang, que os vinha derrotando. O Partido Comunista Chinês iniciou uma retirada estratégica de milhares de quilômetros para escapar do cerco das forças nacionalistas. Isso consolidou o poder de Mao e o prestígio do Partido Comunista Chinês. A Guerra Civil de 1945 e 1949. Após a derrota do Japão na Segunda Guerra Mundial, a China mergulhou em uma terrível guerra civil entre os comunistas e nacionalistas. Os comunistas, com o apoio da União Soviética, assim como também de uma parcela significativa da própria população chinesa, derrotaram os nacionalistas, culminando na proclamação da República Popular da China em 1º de outubro de 1949. A Revolução Chinesa teve uma série de consequências significativas para a própria China. Em primeiro lugar, nós destacamos o governo de Mao Tse-tung. Mao Tse-tung emergiu como líder indiscutível da China, estabelecendo um regime comunista sobre a liderança do Partido Comunista Chinês. Seu governo promoveu uma reforma agrária radical, coletivização da agricultura e industrialização acelerada. Outro ponto que devemos ressaltar foi o grande salto adiante entre os anos de 1958 e 1962. Mao Tse-tung lançou uma campanha ambiciosa para acelerar a industrialização e coletivização, resultando em um desastre econômico e na Grande Fome, que causou a morte de milhões de chineses. Outro ponto que devemos ressaltar é a própria revolução cultural promovida por Mao Tse-tung entre os anos de 1966 e 1976. Nesse período, Mao Tse-tung lançou outra campanha massiva para eliminar elementos ditos burgueses e revisionistas da sociedade, levando à perseguição em massa, à reeducação forçada e na destruição cultural. As mortes estimadas devido à Revolução Cultural variam muito, de centenas de milhares a até mesmo 20 milhões de seres humanos. A cifra exata daqueles que foram perseguidos ou mortos durante a Revolução Cultural, entretanto, podem nunca ser conhecidas, uma vez que muitas mortes não foram relatadas ou foram ativamente encobertas pela polícia ou autoridades locais. Um quarto ponto que devemos abordar é a estabilidade política. Apesar dos excessos e estratégias, o governo de Mao Tse-tung trouxe estabilidade política e unidade à China após anos de conflito e instabilidade. Outro ponto que podemos destacar foram as transformações sociais. A revolução resultou em mudanças profundas na sociedade chinesa, incluindo a coletivização das terras, assim como também da educação universal. Entre as principais consequências da Revolução Chinesa de 1949, temos a ascensão da China como uma potência global. A China emergiu como uma das principais potências mundiais, principalmente após a abertura econômica sobre Deng Xiaoping, na década de 1980.
Outra das grandes consequências que podemos abordar foi o próprio legado de Mao. O governo de Mao Tse-tung deixou um legado complexo, com realizações econômicas e sociais misturadas com tragédias e repressão política. Um ponto que podemos destacar foi a continuidade do Partido Comunista Chinês. O Partido Comunista Chinês permaneceu no poder até hoje, mantendo o controle autoritário sobre o país. Outro ponto que destacamos foram as próprias transformações sociais profundas. A Revolução Chinesa transformou radicalmente a sociedade chinesa, incluindo a melhoria das condições de vida para milhões de pessoas, principalmente depois das mudanças econômicas realizadas por Deng Xiaoping na década de 80, embora a um alto custo humano. A Revolução Chinesa de 1949 continua a moldar o curso da história da China e tem um impacto duradouro na política, na economia e na cultura do país, assim como também de toda a região e como não falar do próprio planeta. Ela representa um exemplo único de uma nação que passou por uma revolução radical e emergiu como uma potência econômica e militar global. Se você busca aprender um pouco mais sobre os principais acontecimentos históricos e como eles se relacionam, vejam as minhas outras videoaulas que já estão disponíveis no canal. Valeu, pessoal, e até a próxima!